Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Viviane Raposo, sou psicóloga clínica e esse é o vídeo de comemoração pelos 100 primeiros inscritos do canal. E vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo um pouco mais tranquilo, vai continuar sendo bem denso, bem aprofundado. Só que a gente vai conversar hoje. Inclusive, eu trouxe uma colinha que ninguém é de ferro. Eu quero testar um vídeo um pouco mais longo, porque eu acho que vocês vão bancar. Eu tô sentindo que essa audiência é uma galera que é interessada, que gosta, assim, de ir fundo nos temas. E nada melhor para comemorar do que falar sobre a origem do termo psicologia. Esse vídeo nasceu com essa curiosidade porque eu achei assim, gente, não pode ser só aquilo que falaram na faculdade, com certeza se a gente investigar vai encontrar coisa interessante. Só que eu me surpreendi porque, acredite se quiser, esse vídeo vai falar sobre o status de cientificidade da psicologia, e eu já vou avisando, eu acho que a partir de certas perspectivas, a psicologia não pode ser ciência, nem deve tentar ser ciência. A gente também vai entender que existe um paradoxo fundamental quando a gente tenta juntar psique e logos, e esse paradoxo não é um problema, não é algo que a gente tem que resolver, porque ele é, na verdade, a maior riqueza que a gente tem enquanto campo. E tudo isso surgiu dessa questão. Tá, o que significa psique e logos, e quando a gente junta, o que está por trás dessa história? Esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre esse tema, porque nessa pesquisa eu acabei descobrindo que psique também significava borboleta na Grécia Antiga. E aí você pode entender que surgiu toda essa simbologia da borboleta, né, misturada com a psicologia. Não é só sobre metamorfose, tem algo muito mais profundo, mas eu tenho um vídeo só sobre isso. Eu vou deixar ele linkado por aqui. Esse vídeo aqui não é só sobre meras curiosidades, é sobre uma discussão muito importante para o nosso campo, que é essa tensão entre a racionalidade, entre a estrutura e entre a experiência, né? Entre aquilo que é inefável, aquilo que é indescritível, porque essas duas questões, esses dois polos, eles estão presentes dentro da psicologia, assim, de início ao fim. A gente vê isso nas tensões entre as abordagens diferentes, a gente vê isso dentro das potencialidades e limitações dentro de cada abordagem da psicologia, e existe também esse tensionamento em cada encontro de um processo terapêutico. Só que eu estou me adiantando e eu espero que vocês tenham pelo menos ficado curiosos com essa introdução. Mas vamos lá, eu estou tentando trazer algo um pouco mais longo, um pouco mais conversado, não deixando de ser estruturado, de ser muito pesquisado, mas eu quero sentir como é que vocês ficam quando a gente conversa mais, quando é menos aula e mais um bate-papo entre pessoas que são apaixonadas pela psicologia. Então, bora começar. Mas antes de falar da arqueologia desses termos, da etimologia de psique e de logos, eu queria partir de uma certa curiosidade, de um elemento que eu acho que serve para a gente ficar um tanto quanto inquieto. Quando a gente junta logos com outras áreas de conhecimento, eu vou dar o exemplo aqui da biologia, a gente está fazendo, na verdade, uma adição. A gente está entendendo logos como o estudo de um determinado campo do conhecimento, né? O estudo da vida, biologia. Ali há uma adição. Só que eu defendo aqui que isso não acontece quando a gente junta logos e psique. O que acontece é muito maior do que a soma das partes. É, na verdade, um paradoxo, porque eles partem de noções sobre a realidade que são diametralmente opostas. Mas apesar de serem opostas, elas tiveram, do ponto de vista da evolução semântica, um processo um tanto quanto parecidos. Primeiro, tanto psique quanto logos começaram com uma ideia que era muito concreta, sabe? Era muito assim do mundo real. E aí depois elas foram se tornando cada vez mais abstratas, até que essas noções elas receberam uma espécie de mitificação, de antropomorfização. Elas foram encaradas como seres divinos. É muito interessante essa particularidade delas, porque elas são muito diferentes. Eu vou começar falando sobre a psique. Que era a psique lá no início, quando ela surgiu? A psique significava sopro, porque a psique dizia respeito àquilo que era mais fundamental da nossa existência enquanto seres vivos, né? O ar que nós respiramos, o sopro da vida é o que diferencia um ser inanimado de um ser com vida.
Então, era uma espécie de prova de que algo estava vivo, né? Algo que respira está vivo, algo que não respira não está vivo, né? Então, ela dizia respeito a esse aspecto fundamental, visceral, concreto da existência de qualquer ser vivo. Só que com a evolução desse termo, ele começa a dizer respeito a algo um pouco mais inefável, né? Um pouco menos concreto. Começa a dizer respeito à nossa vida interior, as nossas emoções, os nossos desejos, ou seja, a psique se torna a alma. E essa ideia, né, de que existe esse espaço interior do ser humano vai ser basicamente a fundação do nosso campo de psicologia. É por isso que a gente vai resgatar nesse termo grego essa partícula para constituir o nosso campo, né? Só que existiu uma evolução posterior que foi, como eu expliquei anteriormente, uma divinização desse termo, né? Porque psique também se tornou uma história de uma humana que se transformou em deusa a partir de toda uma trajetória que envolveu um relacionamento com o deus Eros, um confronto com a deusa Afrodite, e ela é basicamente uma alegoria do amadurecimento humano. Então, isso também empresta sentido ao que a gente chama de psique, né? A gente tem a questão da alma, da interioridade, a gente tem a transformação, o amadurecimento, a evolução, que também remete à psique da borboleta, como eu falei antes, e a gente perdeu um pouco essa conotação um pouco mais concreta que dizia respeito à respiração, né, ao sopro da vida, mas isso também tem um significado um pouco mais indireto, porque quando a gente fala desse sopro, quando a gente lembra desse significado de psique, a gente está falando de algo a ser experienciado, né? A gente está falando de uma conexão com o nosso corpo também, né? Não é só algo mental, não é só algo abstrato, é algo muito concreto também. E hoje o campo da psicologia tem isso muito caro, né? O aspecto concreto da nossa existência. A gente tem isso nas mais diversas abordagens. Só que agora eu vou falar do contraponto à psique, que é o logos. O logos, ele vem do verbo legein, e aí eu vou pedir desculpa se eu estiver pronunciando errado, né? Isso aqui é uma leitura. Então, ele parte desse verbo grego que dizia respeito a ordenar, reunir, organizar. E no princípio, ele também tinha uma conotação bastante concreta, né? Porque no início ele dizia respeito a coisas como reunir a colheita, juntar as pedras para construção. Então ele tinha essa ideia de dar uma ordem a algo que estava caótico, né? Algo que estava desorganizado. Conforme o Logos foi evoluindo, esse conceito foi se tornando mais complexo, ele começou a designar algo um tanto quanto abstrato, né? E aí eu quero resgatar a contribuição do Heráclito, que é aquele pensador grego que falava que tudo era fluxo, né? Aquela frase famosa, nem o homem entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Que vem dessa ideia de que existe um fluxo por trás da realidade, a realidade não é algo estático. Só que apesar desse fluxo, apesar desse dinamismo que tem em todos os aspectos da realidade, existe algo que estrutura tudo isso. Não é só puro e completo caos, existe uma ordem fundamental. Existe o logos. Então o logos ele adquire essa conotação de algo que dá sentido àquilo que é aparentemente desordenado. O logos começa a remeter a linguagem, porque a linguagem ela dá sentido ao caos que é o pensamento. O logos também passa a se referir à racionalidade, porque essa faculdade da razão é o que permite que o homem ordene a sua experiência e ordene também o mundo à sua volta, né? Então se tornou algo um tanto quanto abstrato. Essa forma de olhar para o logos como o estudo de algo vem justamente daí. Só que ele é um conceito muito mais rico, como eu acabei de apresentar. E como eu falei anteriormente, ele também adquire uma espécie de antropomorfização, uma divinização, na verdade. Porque a gente vê que os estoicos, para falar dessa razão que governa o universo, para falar da natureza, né? Porque eles defendem que nós devemos seguir a natureza, nós devemos agir de acordo com a natureza. Então eles entendem o Logos como uma espécie de Deus, como uma espécie de manifestação divina dessa ordem da natureza. Então o que a gente consegue tirar de toda essa exposição? A gente consegue entender que a junção do Logos e da psique
parte de um projeto que tenta dar sentido a esse caos que é o mundo interior do ser humano, né? Tenta ordenar, tenta buscar leis que são universais, que não dizem respeito a uma aleatoriedade, né? Porque o universo não é aleatório, o universo é ordenado, então, se a nossa mente, se o nosso universo interior faz parte desse universo maior, com certeza é possível também ordená-lo a partir do Logos. Esse é o projeto da psicologia. Só que, como eu já adiantei para vocês, esse é um projeto um tanto quanto fadado ao fracasso, né? Se a gente tentar entender ele de uma forma muito rígida. A gente enxergar esse projeto como o desejo de construir uma ciência que dá conta por completo de estruturar aquilo que é a interioridade humana, aquilo que é a experiência subjetiva do ser humano. Para a gente continuar conversando sobre o que acontece quando a gente junta esses dois polos que são paradoxais, eu quero que vocês entendam a dimensão desse paradoxo e como que isso não é só algo precioso assim semanticamente, né? Não é só uma curiosidade do vocabulário. Quando a gente junta esses dois termos, a gente acaba desembocando em algo que eu vou precisar da ajuda do Figueiredo no Matrizes do Pensamento Psicológico para mostrar como que isso acaba surgindo no nosso campo como uma grande proliferação de diferentes formas de enxergar o ser humano, de diferentes formas de enxergar o campo psicológico. Nesse livro, Figueiredo ele fala das matrizes cientificistas e das matrizes românticas. E eu quero fazer esse link para vocês entenderem que o Logos e a psique, eles estão como se estivessem em um conflito, em um tensionamento, e as diferentes abordagens que surgiram na psicologia, elas estão situando em algum ponto desse conflito. Quando ele fala das matrizes cientificistas, ele está falando daquelas que prezam mais pelo Logos. E se elas prezam mais pelo Logos, elas prezam mais por essa ordenação que é universal. É um projeto que tenta entender a interioridade humana a partir daquilo que tem de mais geral, daquilo que é igual para todos, né? Ela busca encontrar normas, encontrar leis, encontrar algo que possa dar conta da experiência de todo ser humano. E aí, como vocês já devem ter feito a conexão, nós temos aí as terapias cognitivas, a gente tem o behaviorismo, a gente tem todas as propostas de se constituir uma psicologia baseada em evidências, isso falando, claro, de um modelo muito específico do que é considerado evidência dentro dessa proposta, né? Porque se a gente for entender as diferentes formas de se compreender ciência, de se compreender o que é uma ciência das humanidades, o que é uma evidência científica para outras epistemologias, a gente entende que formas muito rígidas de compreender isso acabam não dando conta mesmo da riqueza da psicologia, acabam excluindo de forma um tanto quanto injusta. Mas isso é um papo para outro vídeo. Só que a gente tem, de um outro lado, aquelas abordagens que estão no primado da psique, né, que falam muito mais da experiência, que falam muito mais do que há de individual, do que há de único, do que há de inovador e criativo dentro de cada pessoa e que prezam, por exemplo, por estudos de caso, por conversas com áreas do conhecimento mais próximas das humanidades, né, enquanto aquelas que estão próximas do Logos vão se avizinhar das áreas biomédicas, das áreas exatas, né, e elas estão em constante conflito, né, com um conflito de discurso, um conflito de definir o que é o ser humano, de definir o que é um espaço terapêutico, o que é uma técnica, o que é um processo terapêutico, o que é cura, o que é um diagnóstico. Em todas essas questões que são muito caras para o nosso campo, a gente entende que essa tensão entre o Logos e a psique se manifesta de forma muito intensa,
Eu não estou falando aqui, como vocês podem ver, de algo que é totalmente abstrato, totalmente ligado a uma história que é desconectada da nossa realidade prática. E aí, dentro dessa conversa, em que nessa dimensão do campo da psicologia como um todo, que é a primeira dimensão em que essa tensão se manifesta, tem uma conversa muito importante que a gente tem que ter sobre o que é ciência, o que é uma psicologia científica. Eu queria trazer agora uma ideia que é muito presente nessa discussão sobre o que é e o que não é ciência, que é uma ideia do Thomas Kuhn. Na obra A Estrutura das Revoluções Científicas, o Thomas Kuhn, que é um epistemólogo da ciência, ele defende o seguinte: ele entende que uma ciência madura, ela tem paradigmas. O que são paradigmas? Os paradigmas, eles são as crenças que os cientistas, eles concordam de maneira muito consensual. E eu vou trazer aqui para vocês de novo o exemplo da biologia, porque eu acho que ele é muito interessante. Quando a gente olha para a biologia hoje, é impossível você fazer ciência dentro da biologia hoje se você ignorar a seleção natural. Porque esse é um paradigma, é algo que todos os cientistas concordam. E se você for fazer, por exemplo, uma pesquisa que parte de um pressuposto que ignora isso, vamos supor que você queira pesquisar sobre a origem espontânea da vida, como foi uma teoria anterior à seleção natural. Você não vai ter nenhum espaço dentro dessa ciência nem para propor essa questão, porque ela está completamente fora desse paradigma, né? Então, o Kuhn, ele traz essa ideia de que uma ciência, ela amadurece quando ela encontra paradigmas, e eles não são verdades absolutas, né? Porque conforme o tempo vai passando, certas descobertas, elas não se encaixam no paradigma anterior até que ele seja derrubado por uma hipótese que acaba se tornando um novo paradigma daquela ciência, né? Mas é como se houvesse uma sucessão de paradigmas ao invés de uma acumulação de conhecimento, assim, um em cima do outro, como se fosse uma grande adição, né? A história da ciência não é uma história de adição de conhecimento, é uma história de revoluções, de um paradigma derrubando o outro. E aí, eu queria trazer uma história pessoal minha, porque quando eu estava no início da faculdade, lá no terceiro período, eu estava sendo apresentada a diversas formas de entender o ser humano dentro da psicologia, e aí eu trouxe uma inquietação para o meu professor. Eu falei assim: professor, você não acha que quando a psicologia avançar o suficiente, quando a gente tiver enfim, quando a gente... Vou usar as palavras do Kuhn, não foi o que eu usei na época, mas o argumento hoje eu vejo que casa muito com essa ideia. Quando nós formos uma ciência mais madura, a gente não vai acabar abandonando as pseudociências dentro da psicologia, a gente não vai abandonar as teorias, as técnicas que não servem, né? Porque esse monte de teorias, esse monte de formas plurais e diversas, eu enxergava como um problema, como uma ciência que não sabia direito coisas básicas do seu objeto, que não tinha entrado em consenso, né? Então, na minha humilde opinião de estudante de terceiro período, isso era uma questão de imaturidade, assim como certas leituras do paradigma de Kuhn também defendem isso sobre a psicologia, que nós somos imaturos, que nós não temos essas crenças fundantes do nosso campo, que a gente não consegue conversar entre nós mesmos uma língua comum e concordar sobre pressupostos muito básicos, né? E aí ele me falou que ele não acreditava que isso ia acontecer e ele não gostaria que isso acontecesse, porque nas palavras dele, isso destruiria a psicologia, destruiria o que a psicologia tem de mais rico, de mais importante para oferecer enquanto campo do conhecimento. Naquele momento eu não estava preparada para ouvir aquilo. Eu não tinha entrado em contato o suficiente com todas essas riquezas que a psicologia traz para concordar com ele, como eu concordo hoje. Mas eu quero trazer isso para vocês como justamente esse grande projeto da psique e do logos, né? Dentro do primado do logos, dentro dessa busca
por uma lei universal sobre o ser humano, a gente tem justamente a aposta de que, com o passar do tempo, o joio vai ser separado do trigo, né? A gente vai ficar só com o trigo, só com aquilo que presta, com aquilo que tem evidências dentro de uma certa noção bem restrita do que é evidência, e o resto precisa ser extirpado, porque não é ciência, porque não contribui em nada para o nosso campo. Só que isso é um problema muito sério, justamente pelo fato de buscar se livrar aquilo que é a origem do nosso campo, que é a psique, que é a experiência, que é o individual, o mundo interior. E eu não estou defendendo aqui de forma alguma que só prestam as psicologias que são ligadas à psique, né? Só prestam as matrizes românticas e pós-românticas que a gente tem que jogar as nomotéticas, as cientificistas no lixo. Não! Eu defendo aqui justamente o contrário, né, que essa riqueza, que essa diversidade de formas de enxergar o nosso objeto, de explorar o que tem, essa pluralidade de perspectivas para explorar o ser humano, é justamente o papel da psicologia, é aquilo que nós temos a oferecer enquanto campo, é aquilo que nós temos a oferecer enquanto profissão das mais diversas formas de atuação que um psicólogo tem, e isso precisa ser preservado, a gente precisa abraçar essa multiplicidade que é o nosso campo, e que está presente nele desde o seu nascimento, desde dos conceitos que precederam a sua formalização enquanto campo, né, enquanto psicologia. E para arrematar esse ponto dessas divergências que são uma riqueza e não um problema a ser consertado, eu queria dizer para vocês que eu tratei disso com muito mais profundidade num outro vídeo em que eu falo de rinha de abordagens, né, porque todo mundo que já passou por uma faculdade de psicologia ou que já conviveu com alunos de psicologia sabe que existe sim briga, existe sim disputa ideológica, disputa de discursos, e essa disputa, eu acredito que ela pode ser feita de uma forma muito saudável, muito enriquecedora, se as partes, ou seja, nós do campo, nós os profissionais, os estudantes, se nós nos comprometermos com uma forma de olhar para as outras teorias, para além daquelas que nós adotamos, com muito carinho, com muita curiosidade e com muita abertura para o que elas têm para nos ensinar. Eu vou deixar o link aqui também, se vocês quiserem ver, mas a manifestação dessa tensão entre psique e logos, ela não se dá só entre as diferentes abordagens, ela também existe dentro de cada uma das abordagens da psicologia. Se eu dei o exemplo das matrizes românticas e pós-românticas e das matrizes cientificistas, eu acho que eu inclusive até esqueci de pontuar, por exemplo, que nas românticas a gente tem as psicologias humanistas, né? A gente tem as psicologias existenciais. Eu não quero dar a impressão para vocês que cada teoria, cada linha teórica é um monolito que se instala dentro desse espectro entre psique e logos e fica ali totalmente inalcançado pelo outro. Afinal, a psicologia, né, a psique e o logos está dentro do campo como um todo. Então, eu vou trazer aqui o exemplo da psicanálise. A psicanálise, ela carrega dentro de si uma manifestação muito potente da psique. Ela traz a ideia de investigar o que há de mais único, de mais singular, que é o inconsciente, né? Com todas as suas produções simbólicas, com tudo aquilo que é profundamente atravessado por experiências que, inclusive, são somatizadas, por experiências que aparecem, que saem do inconsciente para o mundo exterior de forma distorcida, de forma simbólica. Então, existe muito de psique na psicanálise. Ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar para a metapsicologia dela, a gente encontra diversos termos, diversas formulações que são puro logos, né, que são uma tentativa de dar estrutura a esse completo caos que é a psique, a esse completo caos que é o inconsciente. A gente encontra formulações que dizem respeito ao aspecto linguístico das nossas produções inconscientes. E quando a gente fala de linguagem, a gente necessariamente está falando de logos.
Então, a psicanálise é só um exemplo de como dentro de uma única abordagem a gente encontra esse tensionamento, a gente encontra esse projeto de dar conta do individual de uma forma que também fale do universal, que fale do coletivo, que fale das leis que ordenam a existência humana, a interioridade humana. Isso também está dentro de outras abordagens. Eu vou trazer aqui, por exemplo, algumas terapias de terceira onda do behaviorismo, né, as terapias comportamentais contextuais, porque elas trazem muito isso, elas trazem essa herança cientificista, né, essa herança das matrizes nomotéticas, muito ligadas ao logos. A gente é muito óbvio quando a gente olha para as formulações do comportamentalismo que elas têm essa ligação com a ordenação, né, com a normatização, com uma compreensão mais estruturada do fenômeno humano. Só que quando a gente vai olhar para essas novas terapias, novas nem tanto assim, né, elas já têm algumas décadas aí, e eu acho elas absolutamente incríveis. Já estudei bastante ACT, já estudei bastante a DBT. O que a gente tem? Eu vou pegar só o que está no nome para vocês entenderem essa tensão da psique e do logos novamente presente no nome. ACT é terapia de aceitação e compromisso. Aceitação e compromisso. Aceitação da experiência, compromisso com a mudança, compromisso com comportamentos baseados em valor. A gente tem o logos e a psique andando de mãos dadas, grudadinhos. Existe, ao mesmo tempo, a compreensão dentro das dimensões psicológicas clinicamente relevantes e existe também a importação de diversas técnicas que são experienciais, o mindfulness. Então, isso é uma tensão dentro dessa própria abordagem da psique e do logos. Quando a gente fala, então, de terapia comportamental dialética, né, a DBT, que é o chamado padrão ouro para os transtornos de personalidade borderline, a gente tem de novo no nome, terapia comportamental dialética. A dialética entre a mudança e a aceitação. Uma terapia que tem diversas intervenções altamente estruturadas, mas que tem como ponto central ser uma terapia não protocolar, uma terapia baseada em princípios. Então, essa tensão psique e logos, o individual, o experiencial, aquilo que não pode ser colocado em palavras, estando de mãos dadas com a ordenação, com a estrutura, com a linguagem, com a racionalidade, tudo isso dentro de uma mesma abordagem. E só para não deixar de fora a minha abordagem do coração, que é a abordagem centrada na pessoa, ela é uma abordagem humanista, ela tem toda essa carga histórica que vem das epistemologias românticas e pós-românticas, ela tem essas ideias marcadamente influenciadas pelo existencialismo, pela fenomenologia, por ideias humanistas do ser humano. E, apesar de tudo isso, a abordagem centrada na pessoa, ela resultou das primeiras tentativas de compreender a psicoterapia como um objeto de estudo científico. Né? Foi a partir dos estudos do Rogers, com as gravações das sessões, com as formulações de conceitos básicos do que funciona e do que não funciona no processo terapêutico, com muita pesquisa teórica e pesquisa experimental também, que nós fundamos o campo da psicoterapia enquanto um campo científico. Então, de novo, a gente está vendo essa tensão da psique e do logos dentro de uma mesma abordagem e, como eu espero que tenha ficado muito claro para vocês, essa tensão não é um problema em nenhuma dessas abordagens, é uma riqueza, é um motor dialético de aumento de complexidade, de expansão do conhecimento e de sofisticação do nosso campo como um todo, né? Então, definitivamente, a tentativa de extirpar por completo ou a psique ou o logos é totalmente contrária ao campo da psicologia. E por último, para a gente fechar essa tensão em diferentes dimensões da psicologia, a gente já falou como ela se manifesta no campo enquanto um todo, né, enquanto a diversidade de abordagens teóricas, e também se manifesta dentro dessas abordagens de uma forma muito interessante, muito enriquecedora. Eu quero trazer a prática clínica, porque o logos e a psique
também estão num tensionamento que é absolutamente importante para o momento em que a gente encontra outra pessoa que confia no nosso trabalho. Por quê? Se essa pessoa confia no nosso trabalho, ela de certa forma está confiando no nosso logos, no nosso conhecimento, nos anos que nós dedicamos a estruturar tudo o que era possível conhecer sobre a psique, né? Tudo que a psicologia tem a oferecer enquanto ferramentas, enquanto conhecimentos, teorias, técnicas. Nós estamos ali no lugar do logos, mas não de um logos qualquer, um logos que está preparado para lidar com a psique, um logos que abre espaço para a experiência, para a subjetividade, para o caos que é o sofrimento humano. Né? E esse sofrimento, ele não é algo a ser consertado, ele é algo que precisa de um espaço aberto para ser sustentado e para indicar para onde ele vai nos levar. Para que caminhos de potencial, para que caminhos de cura, para que caminhos de amadurecimento, de complexificação que o ambiente terapêutico pode oferecer. O que uma pessoa procura quando ela busca uma psicoterapia é alguém que consiga dar conta do seu caos, da sua individualidade, do seu sofrimento e que consiga abrir espaço para que essa experiência seja vivida, ao mesmo tempo em que haja uma estrutura, em que haja um direcionamento para a mudança, né? Para uma projeção para um futuro, para algo que possa também ter espaço para o logos. A psique e o logos estão em um tensionamento constante nesse encontro entre o terapeuta e o cliente ou o paciente, e esse é inegavelmente o motor de toda a psicoterapia, independente de qual abordagem que está sendo o subsídio teórico daquele encontro. E como não poderia deixar de ser, quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando necessariamente da cura pela fala, né? Que é algo que a gente herda da psicanálise. A gente está falando de uma transformação que acontece através da linguagem. E isso não é pouca coisa. Isso é entender que essa transformação da interioridade se dá a partir do potencial ordenador, organizador do logos, né? Linguagem e logos estão absolutamente imbricados um no outro. Inclusive, seria possível dizer que o espaço da psicoterapia seria um espaço em que a psique encontra os seus sentidos através da construção de um logos individual que não deixa de estar atrelado a um logos universal, a um conhecimento que é muito maior do que aquele que é construído naquela relação. Essa relação única com cada cliente, ela tem algo que é individual, que é daquele encontro, que é inovadora, criativa e única na história do universo, mas ao mesmo tempo conversa com a experiência de todos os seres humanos que já existiram e que já foram atravessados pela linguagem. Então, para terminar esse nosso papo, resgatando aquela ideia de que a psicologia não é madura ainda, que ela ainda não tem paradigmas, que ela é pré-paradigmática, o que eu defendi nesse vídeo foi que ela não é pré-paradigmática, ela é aparadigmática. Jamais encontraremos um paradigma, jamais encontraremos um consenso, e isso não é um problema, isso é o nosso maior legado, é a nossa maior riqueza enquanto campo. A nossa vocação enquanto psicoterapeuta, enquanto psicólogo de qualquer abordagem, em qualquer tipo de função, é sustentar essa tensão entre a psique e o logos em todas as suas manifestações e encontrar dentro dessa tensão a nossa capacidade de expandir a experiência humana e também contribuir não só na expansão do conhecimento, mas também naquilo que há de misterioso e de indescritível no ser humano. Se você ficou até aqui e se você gostou dessa discussão, desse vídeo mais longo, que é uma carta de amor ao nosso campo, que é um convite a reflexões mais profundas, se você está gostando do canal, não deixa de se inscrever, porque tem sido uma jornada deliciosa estar aqui com vocês. Eu estou aprendendo muita coisa, eu estou sentindo que aos poucos a gente está construindo uma comunidade extremamente rica de pessoas curiosas, interessadas e apaixonadas pela psicologia. Curte esse vídeo e eu já te espero no próximo. Até lá, um beijo!